Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Rogamos a Ti, Senhor, que a luz do Seu amor caia sobre todos nós, trazendo-nos, Senhor, a paz, o equilíbrio, que os espíritos bondosos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores, que o espírito de verdade nesse momento, Senhor, venha nos trazer todo o equilíbrio, toda a luz do entendimento, e que a sua paz possa nos envolver, nos amparar e nos fortalecer. Abençoa-nos, ó Senhor, abençoa-nos, ó Jesus. E pedimos permissão para, nesse momento, iniciarmos as nossas atividades, Senhor, com a nossa alma. Que assim seja. Então, nós vamos estudar a moral estranha do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante esse estudo. A aborrecer pai e mãe. A colocação. Então, nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus foi escrito 90 anos depois. 90 anos após a morte do Cristo. Então, era o conto do outro conto do conto do outro conto. Cada qual contava a sua maneira. Então, nós precisamos entender que os tradutores também eram copistas. Pegavam aquilo que estava escrito e copiavam. Muitos nem entendiam, apenas copiavam. Então, nós podemos entender que, na medida da nossa evolução, da nossa compreensão, da nossa espiritualidade maior, nós entendemos o que o Cristo falou. Se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai e a sua mãe, as leis nos falam honrar pai e mãe para ter uma vida dilatada sobre a terra. O que quer dizer nessa palavra do tradutor? Zangado, enraivecido, ter horror, aversão, desagrado. O médium familiar, quando ele encontra esta desunião, desagregação familiar, esse desamor, é onde o médium vai trabalhar. O médium precisa tirar os fluidos maléficos da sua família, do seu lar, da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, porque a lei da evolução é o cuidado que nós temos para com a nossa família. Então, o médium, ele tem que tirar os espíritos inimigos do cristianismo para não enraizar na nossa família. Porque todos os conflitos que nós temos familiares, ai, que eu não gosto dos espíritos, eu não gosto da mediunidade, eu não gosto do evangelho, eu não gosto disso. Não é para conflitar, é para solucionar, é para retirar, é para solver os conflitos internos que nós temos dentro do nosso lar. Aborrecer a mulher, os filhos, os irmãos. Então, o médium vai encontrar sempre os espíritos, a família, adversária à sua mediunidade, adversário ao comportamento ético e moral, nós vamos encontrar na família.
Então, o médium não está ali para falar mal desse ou daquele do irmão, ele está para resolver de boca fechada, retirar os adversários, os espíritos inimigos, os espíritos contrários, os espíritos que levam desequilíbrio na família, espíritos que querem roubar, espíritos que querem matar, espíritos que querem xingar, espíritos que levam a maledicência, o descrédito. Isso é que é ser o médium familiar. O médium familiar é aquele que trabalha em prol da família, de boca fechada com a sua equipe de trabalho. Isso é fundamental. E ainda na sua mesma vida. Então, se o médium não trabalhar para ele, se o médium não tirar os seus faniquitos, se o médium não tirar a sua raiva, se o médium não tirar o seu desamor, as suas companhias espirituais, porque um médium perturbado, ele atrapalha uma família inteira. E a mediunidade, ela não é para causar dano. A mediunidade é luz. A mediunidade é esperança. A mediunidade é fé. A mediunidade é aquilo que traz para nós uma vida melhor, harmonia, alegria, a felicidade dentro do nosso lar. O médium familiar traz a felicidade, porque ele é capaz de solucionar a sua família. É este o grande objetivo da mediunidade, quando nós estudamos profundamente a doutrina dos espíritos. Nós viemos para salvar nós e a nossa família. Então, é necessário, não pode ser meu discípulo o que não leva a sua cruz. O que significa isso? Se você, que é médium, e quer seguir o Cristo, mas não cuida da sua potencialidade, não cuida dos seus valores morais, não tira de você as suas imperfeições, como você vai seguir o Cristo? Então, este trabalho de crescimento, de aprimoramento da mediunidade, ela inicia dentro do nosso lar. É no nosso lar. Eu posso dizer que é difícil? Lógico que é. Mas é um compromisso que você aceitou. Que você, ao reencarnar, quis nascer nessa família. Aceitou seu pai e sua mãe. Aceitou os seus irmãos. Por que você aceitou? Porque era a sua evolução. Era ali que você ia ter a prova do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da preguiça, do roubo, da discórdia, da desunião. Porque os espíritos estão ao nosso redor. Adversários, contrários, inimigos, todos aqueles que não amam a nossa família. Nossa família é milenar. Nós temos aí 10 mil anos, 20 mil anos que nós estamos aqui viventes na Terra e trazemos guerras, desajuste, desequilíbrio, roubos, matança e tudo mais. E nós vamos entrar num mundo de regeneração e é necessário que esse acerto seja feito. É isso que é a evolução do médium. Médium veio para evoluir, construir um mundo melhor. A sua responsabilidade com o seu lar. Todo médium tem que entender que primeiro é ele, segundo a sua casa. A mediunidade. Nós não estamos vinculados a outras religiões. Se outras religiões, elas se preocupam, outras crenças espíritas ou oriundas, se preocupam em cuidar da vida dos outros. Não é a doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos vem colocar a reforma íntima. A reforma íntima como base da estrutura da doutrina dos espíritos.
Então, ela volta para o médium. O médium e os seus protetores vêm ajudar ele a se libertar de si mesmo, das suas loucuras, das suas doideiras, dos seus obsessores, dos seus adversários, dos seus inimigos, para que ele seja feliz. É isso que é a mediunidade. A mediunidade é um trabalho que ela deve produzir a paz, a esperança, a felicidade. A sua família é o maior compromisso do médium. O maior compromisso do médium está na sua casa, na seu pai, na sua mãe, na sua família, nos seus filhos. Médium não pode esquecer disso. E para seguir o Cristo, você precisa cuidar de você e cuidar da sua família. Porque, caso contrário, nós não podemos ser discípulos do Cristo. Porque amar a nossa família, a doutrina dos Espíritos nos coloca como base de crescimento, de evolução, está na nossa família. A doutrina nos coloca isso. Porque quando nós vamos reencarnar, porque quando você cuida da vida dos outros e não cuida do teu lar e nem da sua, você vai reencarnar com todos os seus defeitos, porque os defeitos só podem ser tirados por nós. A mediunidade é uma fonte de luz em que nós mutamos o nosso perispírito, podemos mutar a nossa alma, podemos mutar nosso corpo físico através dos fluidos elaborados pela nossa mente, pelo nosso coração. Então, nós podemos auxiliar os outros? Lógico que podemos. Mas você, antes de você auxiliar os outros, você tem que cuidar de você e da sua família. Porque o médium aprendiz, ele às vezes não tem esse conhecimento. Porque quando nós nos envolvemos com os outros, extra-família, nós trazemos os seus problemas kármicos, a maioria entende, traz para nós puxamos, porque nós somos médios, nós somos capazes de atrair os problemas dos outros para nós. O médium, quando ele ora por uma pessoa, ele puxa a dor, o sofrimento, a desgraça, a perda, a loucura, a doideira, e aí ele tem que tirar dele. E para tirar dele, ele tem que ter desenvolvido toda a sua capacidade mediúnica. A vidência, a percepção, seus guias, seus protetores, seu anjo de guarda, suas companhias espirituais. E para ele chegar na potência da sua mediunidade, ele tem que cuidar primeiro dele. Tem que tirar de si tudo aquilo que lhe impede, que lhe segura, que lhe amarra, que lhe ferra. Porque lá está lá nos médios, os médios são ferrados. Algumas traduções não colocam, mas Herculano coloca. Então, nós médios somos presos por esse passado, aonde nós precisamos nos libertar para libertar a nossa família. Tem que estudar, tem que aprender, tem que entender para trabalharmos com segurança. Qualquer um de vós que não dá de mão a tudo que possui, o que seria isso dar? Dar certo. São as vibrações salutares. O que nós, Jesus, fala da alma, do mundo espiritual, da vida após a morte. Ele está falando da vida espiritual. Então, o que você vai dar? Você vai dar as vibrações mentais, o desejo, as emoções, para curar, aliviar, abrandar, socorrer. É isso que nós precisamos entender. A doutrina dos espíritos não é matéria. Não é matéria, ele é no mundo espiritual. É no mundo invisível. É aquilo que o médium vê, é aquilo que o médium sente.
Nós vivemos em dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Qual é a nossa verdadeira vida? A vida da alma. Então, é aí que começa a doutrina dos espíritos. O que eu vou cuidar? A minha alma. É a minha alma que tem que evoluir. Então, o que eu vou dar de errado? Eu vou dar as vibrações maléficas do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Aí eu vou contaminar a minha casa com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha preguiça, com a minha ociosidade, com o meu desejo de roubar, com o meu desejo de possuir aquilo que não é meu. Então, isso é que nós temos que começar a mudar. Eu preciso crescer e oferecer o que eu tenho de melhor como cristão. Dar é o mesmo que oferecer. Então, o médium, o espírita, ele tem que dar o melhor. Qual é essa troca? Ele doa, ele troca, ele transfere os fluidos curadores. Ele cura, ele acalma, ele balsamiza, ele vai realizando pouco a pouco o seu grande trabalho de mudança. O médium, ele tem que trabalhar. Para isso é que nós somos médiums. A mediunidade é uma bênção. É uma das maiores bênçãos. Mediunidade não é para causador o sofrimento. A mediunidade é para aqueles que querem crescer, evoluir, melhorar a sua vida, encontrar alegria, encontrar a felicidade. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Os momentos da Terra são momentos complicados, aonde nós vemos fluidos densos, pesados, de ódio, de raiva, de vingança, de desamores. Nós registramos essas ondas eletromagnéticas de pensamentos maléficos, mas o médium é aquele que sabe orar, quando ele vai até Deus, quando ele vai até Jesus, quando ele busca os anjos, os arcanjos, seu anjo guardião, sua equipe de trabalho, ele modifica, ele transforma, ele traz alegria, a fé, a esperança e a cura. É isso ser um médium trabalhador. É isso que ser um médium cristão. É isso que um médium cristão gera. Ele promove, ele comunica, e quando nós não fazemos isso, nós não podemos ser discípulo do Cristo, porque foi isso que Jesus fez. Ele trabalhou, ele ensinou, nos deu uma amostra do que é ser a mediunidade, o trabalho da mediunidade. O médium cristão deve oferecer as emanações morais. Quando nós oramos e vibramos para que o nosso lar, o amor de Deus se faça presente. Quando nós oramos e pedimos que amar e respeitar os pais seja como um código, que a nossa família não deve roubar, que a nossa família não deve matar, que a nossa família não deve pegar as coisas alheias. Então, os 10 mandamentos é um meio de oração e prece para que recaia sobre a nossa família as bênçãos da luz tão necessária, porque a vivência do Cristo nas nossas vidas, ela é importante. Aquilo que oramos no Evangelho é para que nós mudamos. Mude a sua família, mude você, mude seus filhos. Ore por eles, para que eles sejam bons cristãos, homens dignos, nobres, corretos. Quando a nossa família é preguiçosa, vamos pedir para Deus, para os anjos e para os arcanjos, e para todos os nossos guias, que tire aqueles espíritos preguiçosos da nossa família.
que não gosta de estudar, que não gosta de trabalhar, que não quer nada com nada, para que os bons espíritos encontrem uma condição adequada para que os fluidos curadores possam chegar até nós. É isso que deve fazer um médium familiar. Quando nós fizermos esse trabalho, nós vamos ser recompensados pela presença dos guardiões. Cada um da nossa família, nossos filhos, nossos entes queridos tem anjo guardião. Tem espíritos protetores que nasceram com eles. E quando nós conseguimos colocar essa luz na nossa família, nós vamos gerar o quê? Nossa família toda vai gerar um progresso moral, um progresso espiritual. Nossa família vai aprender a trabalhar, a ser digno de todo dia do seu salário, do pão da sua dignidade. Nossa família vai aprender o amor e a caridade. A caridade espírita é o socorro dos mortos. A caridade espírita é o socorro dos mortos. A caridade espírita é o socorro dos mortos. Não esqueçam isso. Nós devemos promover o crescimento moral e espiritual da nossa família. Nós devemos comunicar sempre a lei do cristianismo. Suas leis são eternas. Estudar a doutrina dos espíritos. Estudar as 10 leis morais que estão no livro dos espíritos. Estudar o evangelho. Quando a gente fala, eu não sei o que eu vou fazer com o cristianismo. Puxa lá, vida, abre o livro dos espíritos, estuda as 10 leis morais. Aí você tem o conhecimento, o caminho ensinado pelo Cristo. Então, nós temos muito que ensinar a nossa família a ser cristã, a ser verdadeiros cristãos. Porque o cristão não é aquele que fala, é aquele que realiza, é aquele que vibra, é aquele que a sua mente cristaliza todo o bem sobre ele. A mediunidade é o caminho. Jesus é o caminho? Sim. E aí? Se ele era o caminho, a verdade e a vida, então esse é o caminho. E o que ele nos ensinou? A mediunidade. Quantos efeitos da mediunidade Jesus nos ensinou? Sermos portadores das energias superiores para emanar sobre a Terra. Aquele que não fizer isso não é digno do cristianismo. Então, ser cristão tem regras. Ser cristão é caminhar dentro de uma dignidade em respeito à família. Aquele que diz que ama mãe, pai e filhos, mais do que seus deveres espirituais para com a família. Então, nós temos que amar a nossa família, amar os nossos filhos, por mais que eles sejam malcriados, por mais que eles sejam desobedientes. Todas as crianças precisam de muita prece, desde a hora que nasce. Mãe tem que orar pelos filhos pelo resto da vida, desde o dia que nasce. Nasce chorando, você já começa a rezar. Depois, na hora que cresce, faz malcriação, você continua orando, retirando os espíritos que fazem malcriação, tirando todos os defeitos dos seus filhos, ensinando o caminho do bem, da verdade e da justiça. Então, nós somos exemplos de cristianismo. Pai e mãe é um exemplo. Ensinar os filhos a orar. Desde pequeno, chamar o anjo da guarda. Quando o seu filhinho sentar, você já ensina ele a orar. Já ensina ele a evocar seu anjo guardião. Não deixe seus filhos caminharem na terra
como Zé Ninguém, que não tem Deus, que não tem Jesus, que não tem o seu anjo da guarda? Então, está na hora de vermos o cristianismo tal qual ele é, tal qual ele deve ser cumprido. A sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Não vai ser mudado nada se nós não fizermos. Vamos nascer, renascer, voltar, nascer. Se nós não mudarmos nós, não será a morte que vai nos mudar. Porque se eu for uma bandida, eu vou morrer e vou voltar bandida. Vou nascer bandida na casa de qualquer pessoa. E se eu não tiver uma mãe, um pai, um educador nobre naquela família, meus pensamentos e minhas atitudes serão de bandida, de ladrona, de hipócrita, de falsária, de inútil. Então, quem reforma, quem muda, quem transmuta, são os pais. E os pais que são médiuns, são eles que fazem essa mutação. A mediunidade é luz, luz nas nossas vidas. Encontramos muitas alterações nas traduções dos copistas, na maneira da escrita antiga. Então, as palavras que foram escritas ou copiadas ou mal traduzidas, chegará um tempo em que teremos verdadeiros tradutores que entenderão tudo isso. Porque nós sabíamos que Jesus falava em aramaico. E do aramaico passou para o grego. E do grego foi para o latim. E do latim foi para o francês, foi para outras línguas. Então, para chegar aqui no português, você vê quantas e quantas traduções vieram. Então, aqueles dialetos falados lá pelo Cristo veio mudando. O que nós temos que pegar é a essência, estudar nas escolas espirituais. Quando você tiver dúvida, fala, ai meu Deus, será que eu não entendi? Peça para você estudar à noite, nas grandes bibliotecas, nos grandes mestres. Vai ouvir as escolas de Eurípides, de Bezerra. Vai lá ouvir as orientações do Chico. Tenha coragem, para na frente de Kardec, vira para ele e fala, eu não entendi. Essa nossa cara, não entendi. Ele vai falar, é assim, 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 assim. Vai lá, pega tal lugar e vai verificar. Então, quando a gente não entende, a gente pede para ir na aula. Eu peço para ir na aula. Para mim entender, ele também pede. Quando a gente não consegue entender, a gente fala assim, eu preciso ir para a aula. Preciso de um professor. A minha capacidade já não raciocina mais aonde eu preciso chegar. Então, eu mesmo para vocês, médium tem que pedir seu crescimento. Nós não podemos retroceder nas nossas imperfeições. Então, é necessário acrescentar os costumes daquela época, a influência da linguagem. As observações também se aplicam às Santas Escrituras. Então, o que nós temos que entender? A doutrina nos fala que nós devemos estudar. Estudar. Então, precisa compreender a doutrina? Sim, porque você pode ler o que você quiser, mas você tem o roteiro do ensino. Para nós não cairmos na perturbação, nem no desequilíbrio do espírito.